Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruvium e como o final do ano está chegando, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as melhores leituras e as piores leituras desse meu ano de 2022. Mas antes de eu começar a listar os melhores e piores livros, já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações porque toda semana tem vídeo novo aqui no Extra Ruvium. E também aproveite para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Extra Ruvium, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. E para poder começar a falar, eu vou citar os piores livros, porque eu sei que as pessoas gostam de ver as outras macetando os livros. E eu já aviso que nesses livros, de melhor ou piores livros, não tem uma ordem certinha, eu só coloquei de acordo com minha vontade, com o que eu senti na hora. E para poder começar, nós temos Os Números do Amor, da Helen Hoang, que eu acho assim que fala o nome da autora. E esse foi um livro que eu abandonei. Inclusive eu contei um pouco mais do porquê eu abandonei esse livro num vídeo de leituras. Eu vou colocar nos cards aqui em cima para vocês poderem ver. Mas esse daqui é um livro de romance que tem tipo uma pegada Uma Linda Mulher, mas só com os papéis trocados. Aqui a nossa protagonista, que é a mulher rica e foda da relação, e o cara que acaba sendo tipo um garoto de programa. Era um livro que pela premissa em si tinha tudo para poder ser incrível, mas no fim eu acabei ficando muito incomodada porque eu senti que os personagens acabaram ficando muito rasos, que muitas situações que davam para poder se desenvolver, para poder se aprofundar, foram ficando meio rasas, jogadas um pouco de lado, e tudo aqui se resolve com sexo. Tudo bem que eu sei que esse é um livro que avisa aqui conteúdo adulto, que é um livro que vão ter hots, muitas cenas calientes, mais 18. Porém, eu acho que sexo não é resposta pra tudo, não resolve tudo. E qualquer coisa que o povo transava. Enfim, era um livro que pra mim tinha muito potencial, mas no fim eu acabei não gostando. E teve uma situação aqui, por volta de 70% do livro, que eu li, eu fiquei extremamente incomodada e resolvi abandonar. Apesar disso, de eu não ter gostado desse livro, é um livro que muitas pessoas gostam, leem, recomendam. Então, se vocês quiserem dar uma chance, tá aí. Eu não gostei, mas talvez vocês possam gostar. O próximo livro dessa listinha é BTK Meu Pai. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu amo ler livros sobre crimes reais, esse tipo de situação. Então, quando eu vi o livro BTK Meu Pai, eu fiquei bem interessada, até porque tem um livro BTK Profile, que conta a história a respeito desse serial killer norte-americano. Então eu falei, interessante, acho que esse livro tem tudo para poder ser muito bom. Inclusive ele foi vendido como se fosse do selo Crime Scene, da Dark Side. Porém, quando eu fui ler a autora Carrie, ela fala muito mais sobre a vida dela, sobre a religião, a relação dela com a religião, com a fé que ela tem, a relação dela do marido, do relacionamento, do casamento. Ela fala sobre vários aspectos da vida dela. E só no finalzinho que ela fala a respeito do pai dela, sobre ser um serial killer, que ela fala um pouco das vítimas, do que aconteceu. Inclusive ela fica falando que a família dela foi a última vítima, que os jornais não tiveram dó ao divulgar a respeito do pai dela, os crimes que cometeram. Eu senti que ao mesmo tempo tentou meio que competir para ver quem que era mais vítima, a família dela ou as famílias que perderam seus entes queridos por conta do BTK, o serial killer. Isso daí me incomodou em si, mas eu acho que o maior problema desse livro foi o marketing que fizeram em cima dele, de vender esse livro como se fosse do selo Crime Scene, e também o título BTK Meu Pai, sendo que o título em inglês é uma coisa tipo assim, A Filha de um Serial Killer, uma história sobre fé, amor, esperança, um título tipo assim, não lembro do título certinho em inglês, mas enfim, esse título original realmente fala muito mais sobre a história do que o BTK Meu Pai, deixa muito mais claro qual que é o intuito do livro. Então eu senti que o maior problema foi esse marketing que fizeram, que passa a impressão de que o livro vai ser uma coisa e no fim acaba entregando algo totalmente diferente, por isso eu acabei me decepcionando. O próximo livro dessa listinha é Forward, que é um livro de contos que o Blake Crouch meio que organizou essa coletânea de contos. Eu não diria que é um livro ruim, porém é um livro com uma pegada mais de ficção científica. E eu, Bruna, particularmente, eu não sou muito dessa área de ficção científica. Normalmente não gosto tanto de livros com essa pegada de ficção científica. Então não foi um livro que me agradou totalmente. Tiveram alguns contos que eu fiquei lendo, mas não me pegaram de jeito. Mas também sou obrigada a admitir que tiveram vários contos sensacionais. Um dos meus favoritos foi o da Veronica Roth, que é a autora de Divergente, e eu fiquei simplesmente maravilhada, até porque eu fui tentar ler o último livro dela, Crave Amar, que eu acho que é isso. E eu lembro que eu comecei a ler esse livro e falei, larguei porque eu não gostei logo no início. Então poder ler esse conto dela
gostar, achar sensacional, pra mim foi realmente uma felicidade, porque é uma autora que eu amo. Quando eu amei a série Divergente, apesar de ter seus problemas, então quando eu fui ler aquele novo livro dela e não gostei, pra mim foi muito decepcionante. Então encontrar esse conto que eu gostei, pra mim foi muito incrível, foi muito maravilhoso. O próprio conto do Blake Crouch também foi sensacional. Tiveram vários contos que eu fiquei assim, caraca, de você realmente pensar nessa questão da tecnologia. Esse tipo de contos traz muito da tecnologia, pensamentos que pode acontecer, o desenvolvimento da tecnologia. Um outro conto, eu não vou lembrar agora do autor, mas que eu achei sensacional, é de você, que era um casal que queria ter um filho, eles foram procurar uma empresa, e nessa empresa eles conseguiam visualizar vários filhos que eles poderiam ter e o futuro para cada um dos filhos. Eu fico assim, caraca, imagina você ir ter um filho e poder visualizar toda a trajetória que essa criança vai ter, saber de tudo que vai acontecer com ela, as coisas boas e negativas, os pontos positivos e negativos. Gente, é um livro que, ao mesmo tempo que alguns contos não me agradaram tanto por conta dessa pegada mais de ficção científica, tiveram uns contos maravilhosos. Então não diria que esse é um livro ruim, que eu detestei, odiei, nem nada do tipo. Esse é um livro que pra mim não combinou tanto, porque eu não sou uma pessoa muito fã de ficção científica, mas eu acho que os fãs de ficção científica vão amar, porque os contos realmente... Tem vários contos que são de explodir a cabeça, contos sensacionais e fenomenais. Temos agora o Sanatório, que foi um livro de suspense que eu li logo no início do ano. A premissa do livro é interessante porque fala sobre um hotel, que na verdade é de um hotel muito rico, famoso, nos Alpes suíços, que antigamente funcionava como um sanatório. Então, por essa premissa de um sanatório abandonado, de ser renovado e ser transformado num hotel de luxo, de vários assassinatos acontecendo e sendo interligados a esse hotel, pra mim a premissa foi simplesmente sensacional, de realmente explodir a cabecinha. Mas no fim, o desenvolvimento da história, algumas coisas que foram acontecendo, eu achei que acabou ficando um pouco batido, um pouco previsível demais. A autora, esse foi o primeiro livro da autora. Para um primeiro livro, eu acho que foi um livro muito bom. E eu acho que se ela continuar escrevendo, continuar desenvolvendo, eu acho que vão partir daí livros incríveis. Novamente, não é um livro que eu falo assim, nossa, horrível, odiei, pior coisa que eu li. Mas foi um livro que pecou um pouco na execução. Eu senti que a execução, assim, não foi tão boa. Algumas questões um pouco muito óbvias. Mas para quem gosta de suspense, vale a pena dar uma chance. Essa vibe aí do hotel, sanatório, me conquistou demais. Essa questão do pessoal também ficar isolado no hotel me lembrou muito aos livros da Lucy Foley, que ela também trata sobre isso em suas obras. Então, para quem gostou dos livros da Lucy Foley, talvez tentar conhecer esse, ou se você não gostou tanto de Sanatório, lê os livros da Lucy Foley. E como eu falei, esse foi o primeiro livro da autora e eu acho que ela pode ir melhorar cada vez mais. Se eu não me engano, vai ser uma série, vão ter outros livros dando continuidade. Então, eu acho que pode melhorar cada vez mais, expandir cada vez mais. Para um primeiro livro, eu senti que pecou em algumas falhas do desenvolvimento, mas eu acho que para o futuro ela pode crescer e fazer muito mais. E o próximo livro, na verdade, são 2 livrinhos de uma série que eu precisei colocar eles juntos. O primeiro dos livros é Um Assassino nos Portões, da Sabaa Tahir. E o segundo que eu vou pegar aqui é a continuação dele, que é Um Céu Além da Tempestade, que é a finalização dessa série. Esses 2 volumes fazem parte da série De Uma Chão Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. E eu comecei a ler essa série muito empolgada, porque eu achei que tinha um potencial incrível. Eu achei que vários elementos que a autora trabalhou fugiam um pouco das fantasias que eu estava acostumada a ler. Foi um livro realmente sensacional. O primeiro livro, 5 estrelas, perfeito, maravilhoso. Realmente, eu amei. Foi muito bom, achei, tanto é que eu fui e comprei o restante da série, porque eu falei, eu preciso ler essa série, eu preciso terminar esses livros, achei que tinha um potencial enorme. Porém, quando chegou no terceiro, e principalmente no último, pra mim foi uma baita decepção. Eu senti que o livro decaiu demais, toda essa situação, eu senti que realmente um livro que foi 5 estrelas favoritado, decaiu para umas 3, e um sentimento bem agridoce ao terminar o livro, em especial que nesse último, que eu achei que... Gente, a autora construiu todo um conflito ao longo de 4 livros, inimigos muito poderosos, seres mágicos de outros mundos, fantasiosos, e no fim foi tudo muito fácil, tudo acabou sendo muito fácil, solucionado muito fácil. Você fica assim, poxa, 4 livros para poder ter esse final, para poder solucionar tudo de uma forma tão fácil. Eu realmente esperava muito mais desse livro, realmente eu achei que entregou muito pouco, achei que seria muito mais emocionante, me decepcionei demais. Também toda essa questão do romance entre a Laia e o Elise, nossa, que treco chato. No início eu gostava dos dois como casal, mas depois foram surgindo alguns elementos que
atrapalhar esse romance que estavam impedindo dos dois ficarem juntos, e os dois tentando nesse drama, ai, eu te amo, mas não podemos ficar juntos. Foi um saco. O Elias também como portador da noite, nossa, estragou demais o personagem pra mim, ficou insuportável todo esse lenga-lenga dele, ai, eu sou portador da noite, minhas obrigações, ai, achei muito chato. E agora, para poder falar dos melhores livros, vou começar aqui com Kindred, da Octavia Butler, que eu acabei lendo por conta do canal Impressões de Maria, que é um canal sensacional, então se vocês não conhecem, vão lá conhecer, super recomendo. Mas enfim, aqui nesse livro, é um livro que também tem uma pegada de ficção científica, mas foi um livro que também eu acabei gostando, envolve viagem no tempo, e ao mesmo tempo que eu amei esse livro favorito, me trouxe muitas reflexões. Eu entendo que também é um livro muito pesado de ler, que não é fácil, tem muitas situações que você fica muito triste pela personagem, situações que ela passa, que você fica, caraca, realmente não é uma leitura fácil, mas eu acho que é um livro fenomenal que mais pessoas deveriam ler, conhecer o trabalho da Octavia Butler, inclusive eu quero ler mais coisas da autora porque eu achei sensacional. Mas aqui no livro a gente vai conhecer a Dana, uma mulher negra que mora nos Estados Unidos na década de 60, e do nada ela vai ser transportada para o passado, na época escravocrata dos Estados Unidos, e ainda mais para o sul do país, numa fazendinha que tem relação com seus antepassados, com a história de sua família. E ela não sabe como ela volta pro passado, o que acontece, como ela vai parar lá. E cada vez que ela volta pro passado, ela fica mais tempo presa lá. Então ela tem que encontrar meios de sobreviver nessa época tão brutal, ainda mais para uma mulher negra no sul dos Estados Unidos. Então a gente vai vendo muitas situações muito duras sobre racismo, preconceito, questões físicas, muitos abusos físicos, emocionais. E a gente vê essa tentativa da Dana de conseguir escapar disso, de tentar entender o que está acontecendo e de se salvar, de tentar realmente sair da situação tão complicada. E no fim foi um livro que eu fiquei, cara, por mais que tenha essa pegada de ficção científica, foi um livro que eu acabei gostando, fugi um pouco da minha zona de conforto, mas também entendo que é uma leitura brutal, que realmente tem umas partes que, gente, é duro de ler, é difícil, mas enfim, estou ansiosa. Eu amei esse livro, quero conhecer outros livros da Octavia Butler, porque eu sei que ela é uma autora super renomada, que muitas pessoas amam e adoram. E o próximo livrinho dessa lista é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, que pra mim foi um livro que eu li logo no início do ano, e eu me conectei demais com o livro, com as situações que acontecem aqui, que é um livro que fala muito sobre luto, sobre perdas. E eu me conectei porque eu tava passando por isso, pelo luto da minha cachorrinha Kika, que tinha morrido em outubro do ano passado. Pra mim tava muito recente, então várias reflexões que esse livro trouxe a respeito do luto, sobre amor, sobre a vida, eu consegui me identificar, eu consegui, cara, a autora tá escrevendo totalmente o que eu estou sentindo, e essa trama daqui realmente pra mim se tornou meu livro favorito de 2022, um dos meus favoritos, também um dos meus livros favoritos da Taylor, porque eu realmente me conectei demais com essa história de uma forma pessoal, que eu acho que eu nunca tinha me conectado de uma forma tão profunda com os livros da autora. Mas basicamente aqui a gente vai conhecer a Emma, a nossa protagonista, e a gente vai acompanhar desde a adolescência dela, de que ela mora numa cidadezinha pequena, que os pais dela têm uma livraria, e ela tem um sonho de poder sair da cidadezinha, conhecer o mundo, e nesse meio tempo ela acaba namorando Jesse, que é um garoto popular da escola, participa do clube de natação, e a gente vai acompanhar o início do romance dos dois, como foi tudo muito intenso, de como os dois gostavam, dos planos que eles tinham de conhecer, de explorar o mundo, viajar bastante. Porém, infelizmente, pouco tempo depois deles se casarem, o Jesse sai em uma viagem a trabalho, ocorre um acidente e ele é dado como morto. Então a gente vai ver a Emma tendo que reconstruir sua vida, se redescobrir. A gente vê ela também entrando num novo romance com o Sam, um velho conhecido dela. Enfim, esse livro não é sobre quem a Emma ama mais, se é o Jesse ou o Sam, com quem que a Emma deve ficar, se é o Jesse ou o Sam. É um livro sobre a Emma se redescobrir, sobre ela renascer, entender quem a Emma é. Então, esse livro me tocou de formas tão profundas, de uma maneira tão pessoal, e por isso que eu amei tanto ele. E o próximo livro dos melhores livros do ano foi A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Inclusive tem resenha desse vídeo aqui no canal, eu vou colocar o vídeo aqui no card para vocês poderem assistir. E lá no vídeo eu já comento do porquê eu gostei tanto desse livro, eu falo uma premissa da história da Guerra da Papoula, mas pra mim o que me surpreendeu foi esse livro tão surpreendente, esse mundo de fantasia que a autora criou, os personagens complexos. Eu falo assim que, sem sombra de dúvidas, a Rin é uma das minhas personagens favoritas dessa trilogia, que inclusive eu finalizei.
e finalizei com um sentimento muito positivo, porque foi uma trilogia muito bem escrita, coesa, que eu gostei bastante do desenvolvimento ao longo dos 3 livros, dos personagens. Eu achei justo o final que teve, por mais que não seja um final fácil, eu entendo as decisões que a autora tomou. E como eu falei, aqui é um mundo de fantasia extremamente complexo que a autora construiu, baseado na história real do Japão, enfim, com histórias reais que aconteceram. Então achei muito interessante como ela acabou pegando esse background para poder construir a história do livro. E eu também amei os personagens complexos que ela criou. E como eu tava falando, a Rin é uma das minhas personagens favoritas do livro. Ela tem uma vibe meio Azula, que foi inspirada na Azula de Avatar: A Lenda de Aang. Essa personagem, essa anti-heroína que a gente ama torcer por ela, que ela toma algumas decisões que um pouco, que talvez você pode não concordar, mas você entende porque ela tá fazendo isso. Uma pessoa realmente que vai à luta, que não tem medo, que ela realmente dá a cara a tapa. E a gente vai vendo os sacrifícios que ela vai tendo para poder ir para Sennegard, essa escola, para poder estudar. A gente vai vendo como ela realmente tem esse espírito guerreiro entre ela, por mais que algumas decisões que ela tome não sejam moralmente as melhores ou eticamente as corretas, mas para mim é um livro fenomenal, um dos melhores livros de fantasia no ano, então super recomendo. E ainda falando sobre livros de fantasia que eu amei, gente, é impossível não citar esse calhamaço aqui, esse tijolinho que é The Priory of the Orange Tree, o Priorado da Laranja, que já lançou aqui no Brasil, que ele veio lançado em 2 partes, mas basicamente esse livro daqui é um livro de fantasia épica, que a gente vai conhecer vários reinos, e é um livro simplesmente fenomenal. A autora, a Samantha Shannon, para mim foi um livro impecável, maravilhoso que ela construiu. Para mim foi um dos melhores livros de fantasia que eu já li na vida, no ano de 2022, porque eu achei um livro muito bem construído, muito bem coeso, que aqui nós temos vários reinos, várias regiões, cada região tem seus costumes, e a gente vai ver essas 4 histórias se entrelaçando nesses personagens que a princípio não tem muita coisa em comum. A gente vai vendo essas histórias se entrelaçando, se interconectando, e eu achei genial a forma que ela fez isso, como ela desenvolveu. Pra mim é um livro realmente impecável, não tenho o que falar, 5 estrelas, favoritado, perfeito. Quem não leu, recomendo, porque realmente é uma fantasia foda. É um livro que recebeu um hype gigante, mas é um hype merecido porque é simplesmente foda e incrível. E pra poder finalizar, eu tenho aqui Skyward, do Brandon Sanderson, que eu precisei colocar esse livro porque foi um livro que realmente amei, gostei, 5 estrelas, favoritado, e também porque é um livro de ficção científica, muita ficção científica, que se passa no espaço, tem naves, enfim, alienígenas. E vocês, como eu falei aqui, eu não sou uma pessoa, eu não sou um público-alvo de ficção científica. Já li alguns livros, normalmente não gosto tanto, não me conecto tanto, minha experiência não é muito positiva, mas esse livro, pra mim foi muito bom, pra mim foi uma surpresa, que eu falei, gente, todo mundo fala de Brandon Sanderson, lê os livros do Brandon Sanderson, então quero começar. E resolvi começar pela trilogia de Skyward, então resolvi ler. Eu falei, vou ler, espero que eu goste, porque eu paguei caro. E no fim foi um livro surpreendente, e eu fico muito feliz por ter gostado desse livro, ainda mais por ser um livro de ficção científica, que eu não tenho um pouquinho de dificuldade para poder me conectar, para poder às vezes ler e conseguir imaginar tudo aquilo na minha cabeça. Uma coisa que ajudou nesse livro é porque aqui tem ilustrações. Para mim foi um livro simplesmente fenomenal, e eu mal posso esperar para poder ler os próximos livros dessa série, dessa continuação, porque realmente eu fiquei muito empolgada, eu fiquei presa nessa trama, eu queria saber o que ia acontecer. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que eu li esse livro em inglês, então eu tava com medo, porque além de ser ficção científica, eu tava com medo. Será que eu vou entender os termos, as palavras? Será que vai ser um vocabulário mais difícil? E eu consegui entender tudo, então pra mim foi muito gostosa essa experiência, e mal posso esperar pra poder dar continuidade, porque, gente, o final desse livro foi sensacional. As revelações que tiveram, realmente foi um livro que acabou me conquistando, e eu mal posso esperar pra poder ver o que o Brandon vai entregar nos próximos volumes, mas esse daqui realmente me conquistou, e eu fiquei muito feliz, porque é um livro que foge um pouco da minha zona de conforto, do que eu tô acostumada a ler, do que normalmente eu gosto, e foi uma experiência muito positiva. Enfim, gente, e assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado de saber um pouco das minhas leituras, das negativas e das positivas, e apenas reforçando, os livros que eu coloquei negativo foram livros que não funcionaram tanto pra mim, mas dá uma chance, vai ler, porque eu posso não ter gostado tanto, pode não ter funcionado tanto pra mim, mas você pode gostar, pode funcionar pra você. Então minha dica é,
Vai ler, vai conhecer, vai dar uma chance, vai que você surpreende. Isso também vale para os livros positivos. Eu sempre recomendo dar uma chance e conhecer. Vai lá ver, então recomendo esses livros, dá uma chance, vai ler, vai conhecer, se permita, sai um pouquinho da zona de conforto. Talvez não tenha funcionado tanto para mim, mas pode funcionar para você, ou funcionou para mim, também pode funcionar para você. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Rúvia. Muito obrigada por terem me acompanhado nesse ano de 2022. Em 2023 vai ter muito conteúdo babadeiro pra vocês. Ativem o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo, mandem pros seus amigos, que isso ajuda a impulsionar o meu trabalho. Me ajuda demais, sério, gente, sério. Compartilhem esse vídeo, por favor, que me ajuda muito. E também aproveitem e me contem nos comentários se vocês conhecem algum dos livros que eu citei, se vocês já leram, se vocês gostaram ou não. Me falem também dos seus livros favoritos ou os piores livros de 2022, que eu tenho curiosidade. Muito obrigada e até a próxima!